Bom dia, povo de Deus. Glória e paz. Estamos aqui com a incumbência hoje de trazer a palavra, né? Como o Éder falou a semana passada, desde o ano passado que ele não pregava, né? E eu já faz mais de 20 anos. Então, vamos tentar trazer alguma coisa, né, para vocês. Como sempre, eu gosto de estar contando uma historinha. E a nossa historinha é a seguinte. Em Gênesis, Deus criou o mundo. E Ele criou o mundo, criou todas as coisas e criou o homem. E junto com o homem, Ele criou, dentro do Éden, Ele criou uma árvore, a árvore da sabedoria, da vida e da morte. E Ele fez o seguinte, disse para o homem, pode usar tudo que você quiser desse ambiente, tudo, mas tudo mesmo, só não toque nessa árvore. Daí o que aconteceu? Geralmente, quando tudo é proibido, a gente acha que é mais gostoso, né? Então, nós fomos lá, fomos iludidos pelo diabo, pela serpente, e comemos do fruto proibido. E aí se instalou a separação do homem para com Deus. Então, o caminho era reto entre o homem e Deus. Daí o homem, quando comeu do fruto proibido, ele se desviou e foi totalmente contrário a Deus. Ele foi cada vez seguindo mais ao fundo. E aí ele se tornou um abismo. Formou-se um abismo entre Deus e o homem. Mas o homem, Deus, estava preocupado com isso. E ele precisava resgatar o homem novamente. Então foi que ele, né, pegou e colocou João 3,16. Pode colocar na tela? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A explicação de João 3,16 é a seguinte. Ele resume a Bíblia em 4 verdades espirituais. Se você entender essas 4 verdades espirituais, você vai entender o que a Bíblia quer dizer. Que Deus... Pode passar o primeiro slide. Vamos ver a primeira verdade. Deus criou o homem para ter relacionamento pessoal com ele. Tinha que ter um relacionamento direto. Então, cada vez que Deus queria conversar com o homem, ele já sabia onde o homem estava, tudo direitinho, ele ia lá e conversava com ele. E ele quer que esse relacionamento seja um relacionamento de amor, no qual ele mostra amor pelas pessoas, porque Deus, ele demonstra o amor que ele tem pelas pessoas, por nós. E as pessoas, para com ele, tem que ser um relacionamento de amor, como nós estamos vendo no slides aí. Então, ele fez o mundo, formou o amor e Deus. Então, aquele espaço ali, Deus amou o mundo. Porque ele acha que mais pessoas não estão experimentando esse relacionamento pessoal de amor. Vamos passar segundo slide. Aí instituiu-se o pecado no abismo. É por causa do pecado de desobediência a Deus, porque Adão desobedeceu a Deus. Então formou-se esse abismo. E após isso aí, muitos de nós continuamos a pecar e a desobedecer a Deus. Nós deixamos aquela relação de amor e afetividade que Deus tem para conosco, mas nós não temos para com Deus. Nós, às vezes, deixamos isso de lado. Quando alguém é ofendido, isso causa um problema de relacionamento. Então, se eu ofendo uma pessoa, aquela pessoa fica ofendida, eu, às vezes, saio feliz, mas aquela pessoa fica totalmente abalada por esse relacionamento. E aí está o pecado, né? O pecado causa separação entre Deus e o homem. E foi aí que aconteceu. O homem tomou aquele caminho direto para o abismo do pecado. Totalmente. E ele veio para isso aí.
Nós vamos para a segunda verdade agora. Outro slide, por favor. Ele diz, não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele diz para o homem é o seguinte, pode passar o slide? O que ele diz para o homem é assim, aquele que todo nele crê, não pereça. Perecer é morrer. E morrer, como nós vemos ali, ó, é ir para o inferno. Perecer é morrer e ir para o inferno. Essa é uma segunda verdade. Deus nos amou, é a primeira verdade. Ele nos tem em amor. A segunda é que Ele não quer que você pereça, para você ir para o inferno, e sim tenha a vida eterna. Morrer fisicamente enquanto separado espiritualmente de Deus. Essa pessoa passará a eternidade num lugar chamado inferno. Separou-se de Deus, não tem outra saída. Pode muita gente não acreditar que existe inferno, mas pode ter certeza que é. Que má notícia essa, né? Mas a segunda verdade espiritual também traz uma boa notícia. A boa notícia é que Deus não quer que o homem passe a eternidade no inferno. Seu desejo é ter relacionamento pessoal com o homem para que ele possa viver com ele e para sempre num lugar chamado céu. Então, ali, pereceu, morreu, vai para o inferno. Vida eterna, céu. Acreditou, creu em Jesus Cristo, está na vida eterna. E assim é o conhecimento geral da coisa. Então, nós temos que... E Deus quer que nós passemos a nossa eternidade junto com Ele. Ele não quer que nós passemos a nossa eternidade no inferno. Ninguém disse como é que é o inferno, mas diz que é um lugar fedorento, quente, né? Diz que geralmente é um pouquinho mais fresco que uma cidade no Mato Grosso, né? Tem uma cidade no Mato Grosso que é muito quente, diz que o inferno é um pouquinho mais fresco. E até o cara foi lá, foi para o inferno e disse, aqui é lugar tranquilinho. Mas nós não queremos isso aí, né? Não queremos passar a nossa eternidade no inferno. Nós queremos como irmãos, né? E um lugar chamado céu, né? Que é muito mais gostoso, né? Esse lugar chamado céu. A terceira verdade. Como alguém pode lidar com o problema do pecado? Agora passamos que vem Jesus Cristo, né? Deus resolveu com o problema do pecado, enviando seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida perfeita e morrer em cruz para nos livrar do pecado. E para as pessoas pudessem ser perdoadas. Então, quer dizer o seguinte, Ele amou ali, tanto que deu seu Filho. É essa pergunta que eu faço hoje, né? Quem de nós daria o Filho hoje para salvar alguém? Por que você ama teu filho? Porque ele é meu filho, né? Mas eu amo ao ponto de dá-lo para uma outra pessoa, dá-lo para que essa pessoa possa ser salva, porque ele vai morrer por essa pessoa. Então, nós temos que ver qual que é a imensidão do amor de Deus para conosco. Que Ele chega a dar seu único filho para que Ele venha morrer em morte de cruz para nos salvar. É maravilhoso, então, depois que Ele estar morto e enterrado, Ele se levantou dos mortos, provando que Deus tem o poder para salvar as pessoas da morte. Então, quer dizer o seguinte, Deus tem o poder de tirar você ali, ó, da morte. É só você se arrepender dos seus pecados. O arrependimento dos pecados faz com que você seja salvo totalmente da morte. Penitência, porque eu vou a pé daqui até São José dos Pinhais para
pagar meu pecado, porque eu vou a pé até São Paulo para pagar meus pecados. Não é isso. Os nossos pecados são perdoados através da quê? Tem que se arrepender. O arrependimento. Quer dizer que não há necessidade de que nós façamos nenhum tipo de promessa, de caminhada, de tudo mais, porque as promessas que eram feitas antigamente foram todas elas retiradas, os sacrifícios totais, retirados a partir do momento que o Cordeiro morreu na cruz. A partir desse momento, nós fomos liberados de todo tipo de promessas. Nós não precisamos mais fazer promessa, nós não precisamos fazer holocausto, não precisamos fazer mais nada. E foi aí que quando Deus deu Jesus Cristo para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, Ele fez uma ponte do abismo. A ponte do abismo, onde que fez? Onde ligou novamente o homem a Deus. Mas com uma condição. A condição é que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma coisa simples. Essa foi a terceira verdade. Como pode uma pessoa cruzar a ponte que Cristo construiu? Não é suficiente saber que Deus ama você, que o seu pecado separa você desse amor e que no final vai mandá-lo para o inferno. Separou, se você se separou do amor de Deus, você vai totalmente para o inferno. Então não precisa... Jesus como seu Senhor e Salvador, que você atravessa a ponte e acaba a separação causada pelo pecado do homem, de Deus. Então é um processo, se nós analisarmos, é um processo simples, que basta a gente crer em Jesus Cristo, basta crer em Jesus, para que nós tenhamos a vida eterna. É uma coisa simples. Pessoas não creem nessa condição, mas é uma coisa simples. É uma coisa que, se nós nos entregarmos a Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E a vida eterna é viver com Jesus, com Deus, ao lado dos dois, o tempo todo. O que nós queremos de melhor que isso? Queremos uma vida ótima, né? Só assim começa um relacionamento pessoal com Deus, e essa palavra é crer. Significa entregar tudo nas mãos de Jesus Cristo. Crer é entregar tudo nas mãos de Jesus. É uma crença. E essa crença nós temos assim, uma coisa que toca o nosso coração. Não é palpável, como muita gente quer. Eu preciso de alguma coisa que eu possa estar segurando na mão para poder crer. Não é isso. Nós temos que ter Jesus no coração para termos essa confiança, né, de sabermos que a nossa fé é inabalável. Jesus Cristo veio para nos livrar de tudo o que é de mal nessa terra, nesse mundo. E Deus fez esse favor para nós, né? Uma historinha rápida que a gente fala que Deus entregou seu Filho só para pôr no coração das pessoas como é o sentimento, né? Há uns
uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos um trabalho missionário dentro da igreja e eu pude ter a oportunidade de testemunhar sobre como que eu me converti. Muitas vezes a gente se converte por amor, mas no nosso caso, lá em casa, foi muito pela dor. Porque a gente era do mundão, frequentávamos terreiros espíritas, tudo isso aí. E Deus, acho que disse para nós assim, agora chega. Preciso de você para a minha igreja. E foi aí que Ele tirou nosso filho. Nós tivemos que dar o nosso filho. Nós demos o nosso filho para a nossa salvação. Aquilo foi difícil a gente aceitar no começo, porque era um fato terrível na vida da gente, perder um filho, né? Qual a explicação para isso? Ceifado assim, do nada, de repente. Mas Deus foi nos conduzindo e nos levou para uma igreja, onde a gente começou a ler a Bíblia e começou a ver o que estava por trás de tudo isso. O que estava por trás de tudo isso é o seguinte: se nós continuássemos a vida que nós tínhamos antigamente, tanto o nosso filho que foi salvo por Deus, porque ele veio e resgatou, naquele momento, onde ele era um anjinho ainda, ele resgatou nosso filho e deu para nós a vida eterna. Então, quer dizer, é um momento assim, trágico na vida da gente sentir isso aí, mas a gente pode sentir mais ou menos aquilo que Deus sentiu quando deu seu filho, né? Eu vou ter que fazer isso para salvar a humanidade. E nós não levamos isso a sério. Nós levamos isso ao Deus dará. Entende? Nós temos que ter mais presença com Deus. Nós temos que estar mais junto de Deus, orando mais, nos entregando mais a Deus. Porque se nós queremos a vida eterna, como diz esse versículo diz a vida eterna, meus amigos. A vida eterna é com Deus. Nós temos que estar junto com Ele o tempo todo. Nós temos que estar grudados em Deus, grudados em Jesus Cristo. Sermos bons uns com os outros. Não é fazendo obras, não é nada. A obra às vezes é morta para determinadas coisas. Nós precisamos estarmos afinados uns com os outros. Em família, que não haja briga em famílias, que haja tudo no acerto, que haja amor dentro das nossas casas, que haja retidão, que nós possamos estar alinhados com Jesus Cristo. Daí sim nós vamos ter, né, nada que vai nos impedir que nós tenhamos a vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê chegará a Deus e receberá a vida eterna. De que lado do abismo você está? De que lado do abismo nós estamos hoje? Nós estamos do lado esquerdo ou do lado direito do abismo? O lado esquerdo, não, do meio aqui, perecer, inferno. Crer, céu e vida eterna. Que lado nós estamos? É uma situação assim, drástica, né? Mas nós temos que pensar nisso. Porque se nós queremos colocar nossa fé em Cristo e chegar a Deus, nós temos que estarmos orando e fazendo a nossa parte. Comunhão de igreja, comunhão de família, reunião, vamos fazer um piquenique junto, mas nesse piquenique não só contarmos causos, mas estarmos orando juntos. Às vezes é importante isso. Vamos nos reunir para orarmos numa praça, num lugar.
E se você deseja colocar a sua fé em Cristo para reconciliar-se com Deus, você pode fazê-lo agora mesmo. Diga a Deus que você está agradecido por Ele amar e você se arrepende de seus pecados, e os quais se separa do amor de Deus. E você esteja agradecido. O que é um relacionamento de amor? O relacionamento de amor é o seguinte: por que você ama seu filho? E o homem falou, porque ele é meu. Eu amo porque ele é meu. Ele não precisa fazer nada para provar o valor que tem em mim. Eu aceito como são. Então quer dizer o seguinte: eu amo meu filho do jeito que eles são. Eu vejo muitas vezes, em determinadas notícias, que agora também nem ando assistindo mais, porque só perda de tempo, só falam besteira. Eu procuro ver outras coisas do que notícias. Mas, antigamente, a gente via uma notícia com rebelião na penitenciária, e a gente via aquele exército de mães nos portões da penitenciária, vendo se o filho dela tinha sido morto, se o filho dela tinha sido atingido. Então, esse é um relacionamento de amor, né? Não importa o que teu filho seja, não importa o que ele é, não importa o que ele faça, mas é um relacionamento de amor. É só para ilustrar isso aí agora, o que é uma separação, né? Você imaginando assim uma orquestra tocando uma música, e de repente o músico resolve tocar uma música totalmente diferente, ele sozinho, né? Ele, quer saber de uma coisa? Essa música já me encheu as paciências, eu vou tocar aquilo que eu bem quero. Daí está tocando a nona sinfonia de Beethoven, ele vai cantar, como é que é, uma Anitta, né? Toca uma Anitta no meio, para ver como é que é. Ele faria com que essa orquestra tivesse totalmente desbalançada. E o que faziam? Pegavam esse músico rebelde e, tiravam para fora. Estou me batendo aqui. Tiravam totalmente para fora. Isso é uma separação. Separa o cara, porque está fazendo coisa que não deve. Nós somos imperfeitos. Deus não peca, Deus é perfeito. Nós pecamos. E assim como foi necessário retirar o músico que estava em desacordo para que a orquestra continuasse uma orquestra, foi necessário para Deus fazer o mesmo com o homem. Deus não pode conviver com o pecado. Ele não pode se relacionar com aquilo que não é com Ele. Ele é absolutamente perfeito, santo e justo. Então, quer dizer, aquela pessoa que está destoando, nós temos que tirar fora. E Deus fez isso com o homem, né? Vamos fazer a coisa certa aqui, vamos pôr a árvorezinha bonitinha aqui para você, mas você não quer? Tá, então, vai. A partir de hoje você vai viver do teu suor, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai sentir tudo. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, né? Assim, é melhor buscar esse cara de volta, né? Vamos trazer ele de volta. Que é o céu. Jesus disse que iria para o Pai preparar um lugar para nós. Se Ele precisou de apenas 6 dias para criar o mundo, e Ele está preparando o céu há 2000 anos, imagine quão glorioso será. 6 dias para fazer o mundo. E estamos há 2022 anos, Jesus preparando o céu, né? Gente, olha, se vocês estão em pecado hoje, se retratem, se arrependam, porque o céu vai ser maravilhoso. Eu vou contar uma historinha aqui, que está escrito aqui a respeito do inferno. Há muito tempo na Inglaterra existia um terrível criminoso. Ele tinha infringido as leis de tal maneira que o juiz o sentenciou à morte por enforcamento.
Contudo, ele não foi morto logo em seguida para que tivesse tempo de refletir em todo o mal que tinha feito. Quando Charles Pace finalmente estava para ser enforcado, um pastor que caminhava à sua frente, lendo o trecho das Escrituras, leu sobre o céu e o inferno, que o céu seria glorioso e alegre, que o inferno seria um buraco, cercado de fogo, onde o homem experimentava a morte, mas que nunca morriam. Experimentavam morrer, mas nunca morriam. Ficavam ali o tempo todo. Depois de ouvir isso, Charles agarrou o pastor e disse: o que você disse? Você disse que Charles Pace vai estar caindo, mas que nunca chegará ao fundo? Você quer dizer que Charles Pace vai estar queimando, mas nunca será consumido? Você quer dizer que Charles Pace sentirá os dedos gelados da morte no seu pescoço, mas nunca morrerá? O pastor chocado disse: bem assim, isso que é ensinado. Então o criminoso respondeu: se eu acreditasse no que você diz, acreditar, você poderia espalhar cacos de vidro de um lado para o outro da Inglaterra e me fazer engatinhar sobre eles, deixando um risco de sangue por onde eu fosse. E se isso salvasse uma só pessoa desse lugar que você acabou de descrever para mim, eu diria a mim mesmo: Charles Pace, a sua vida valeu a pena. O inferno é um lugar real, como consequências reais das pessoas reais que vão para lá. Então, quer dizer o seguinte: se não fizesse aquela penitência, aquilo seria maravilhoso para a vida dele. Por tudo que ele fez, ele estava merecendo aquilo. Então, nós temos que, praticamente, evitarmos de fazer qualquer tipo de agressão, de tudo mais, para que nós tenhamos isso aí. Porque nós sabemos que haverá um ranger de dentes e tudo mais. Portanto, arrependam-se. Fé. O que é fé? Fé é o seguinte: é aquilo que Jesus tentou fazer com Pedro, né? Jesus estava andando sobre as águas e Pedro chegou e disse para ele: oh, como é que a gente faz para isso, né? Desça do barco e venha, né? Daí quando ele sentiu... Então é isso que nós temos também, nós temos que confiar na fé. Se não confiarmos na nossa fé, tudo vai por água abaixo, né? Então a fé é muito importante. Se Deus disse para nós assim: venha, é porque nós temos certeza que vai dar certo. Tem um caso que tinha um sujeito que ele era equilibrista, e ele atravessava, como é que é, a catarata de Niágara, por cima de um fio de... E ele ia e voltava assim com a maior tranquilidade. E um dia ele chegou para uma pessoa e disse para a pessoa: ó, se você quiser atravessar, eu atravesso com você nas costas. Essa pessoa quis fazer ou não? Faltou fé, né? Mas o cara disse que ia conseguir. Fazer essa oração para... Então é o seguinte, meus irmãos. Nós temos que estarmos orando o tempo todo. E termos a nossa fé, crermos que Jesus é o Senhor e Salvador. Crermos em tudo aquilo que Ele já tinha prometido. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Tem uma historinha que diz assim: se eu lhe oferecer uma caneta, quando que essa vai ser sua, né? Quando eu oferecer a você, a receber, é a mesma coisa que a salvação. Quando que eu vou te oferecer a salvação e que você vai receber a salvação? Deus está oferecendo a salvação. Deus está oferecendo o caminho para a vida eterna. Gente, se você tem alguma dúvida sobre isso, vocês podem vir aqui à frente e nós oramos por vocês. Eu sei que eu fui curtinha a minha pregação, né? Mas eu acho que eu disse tudo que eu tinha que falar, né? E eu acho que se vocês têm alguma dúvida na salvação de vocês, eu acho que seria
importante vocês virem aqui na frente e nós podíamos conversar. Mas acredito que muitos de vocês aqui já estão bem acertados com Deus, né? Por isso que... Então, nós iremos orar. Eu gostaria que, se fosse possível, depois, no final, a orquestra nossa aqui, né? Tocasse a última música ali. Tá? Vamos orar, então? Pai amado, Pai querido, nós queremos chegar na Tua presença, Senhor, e estarmos agradecendo a Ti por esse dia, por esse local, por nossa igreja, Pai, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Pai. Nós queremos agradecer a Ti por todos. Esteja abençoando aqueles que estão em seus períodos de descanso, Pai, que estão gozando suas férias. Esteja dando condições para que todos estejam sendo tratados por Ti também, Senhor. Que não se esqueçam que em férias também a Bíblia existe, que nós possamos estar sendo colocados em Tuas mãos, Pai. E nos livra, Pai, de qualquer tipo de mal, de aflição e tudo mais, fazendo com que nós tenhamos a vida eterna junto contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse instante, Pai, e nos conduza nesse dia, para que seja um dia a mais que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome